certamente nos perdoará esses minutos de certa vigilância, mas compreendendo as razões e a dependência do que ainda somos pressionados pelas nossas insuficiências, certamente serão relevadas. Mais do que o sentido de festa, é o termo alegria que invade o nosso ser. E quando essa alegria invade o nosso ser, ela penetra através da mente, através do espírito e nos envolve de forma toda carinhosa, com muita ternura e com muito amor. E nós não quisemos mudar em nada a nossa programação, porque é um dia de festa, como todos os sábados, aqui na Aliança da Fraternidade. O banquete espiritual que é colocado à nossa frente. Sendo que hoje, certamente, o motivo a mais é a inauguração solene das nossas dependências. Nossas, porque todos aqui manifestaram, de uma forma ou de outra, a sua participação. Não importa se um tijolinho, se uma parede, uma palestra, uma palavra, enfim, a solidariedade aqui está manifesta de toda forma. E particularmente com a presença física de todos vocês. E ainda as nossas vibrações, nós pedimos que se irradie para todos os voluntários da fraternidade, simpatizantes, e que mesmo à distância, ligados ou ainda não ligados ao nosso encontro desta manhã, receba esses eflúvios, receba essas flores de ternura e também os agradecimentos ao plano espiritual, a todos aqueles voluntários da fraternidade, simpatizantes, que ombrearam nesta casa desde os seus primórdios. Os nomezinhos que daqui a pouco colocaremos sobre a mesa será apenas uma singela lembrança a todos eles. Esquecendo-nos, por alguma razão, de algum nome desses companheiros que se encontram no plano espiritual, também será relevada a nossa imperfeição. Mas a nossa expressão é para que todos recebam a nossa simpatia, como Humberto dizia, o nosso carinho. E temos certeza que na manhã de hoje, a Aliança da Fraternidade Espiritual está aqui plena, completa, feliz, amorosa, participando dessa corrente de corações elevados ao Cristo Jesus, por uma causa nobre, pelo compreender e servir, filosofia desta casa. E dentro desse clima de harmonia, de serenidade que nos envolve a todos,
pois estamos todos descontraídos, relaxados, corações abertos, receptivos às bênçãos do Senhor Jesus. Nesses instantes que a nossa meditação conduzida já se iniciou com essas palavras. Os nossos olhos semicerrados, o nosso corpo físico relaxado, acomodando-se à cadeira, totalmente descontraído. Ombros, braços, a testa desfranzida, o rosto descontraído, os lábios silenciados, os movimentos, enfim. É hosana ao Senhor. É o nosso coração se abrindo respeitosamente. Rogando para que penetre nele as vibrações de Cristo Jesus. Neste dia, neste mês da ternura, consagrado a Francisco de Assis. E as falanges franciscanas envolvem todo este prédio, toda esta redondeza. E a nossa ambiência é uma ambiência de paz, de fraternidade. E à medida que nosso pensamento se fixa no Senhor Jesus, as nossas energias físicas e espirituais vão sendo retemperadas. E mentalmente afirmamos: o nosso corpo físico e espiritual está sob a divina ordem. O nosso corpo físico e espiritual está sob a divina ordem. O nosso corpo físico e espiritual está sob a divina ordem. E essas palavras vão se repetindo mentalmente. Em torno de cada um vai se formando um envoltório energético, abrandando as arestas, envolvendo em ternura, em serenidade. Não estamos mais preocupados com as dificuldades financeiras, domésticas e outras. Entregamos nas mãos do Pai, o Criador, essas dificuldades. E certamente virá a resposta aos questionamentos que fazemos, às dúvidas, às dificuldades. E nós mesmos, intuídos, daremos solução a essas dificuldades, a esses problemas. Porque nada acontece por acaso. Tudo tem a sua hora certa. Tempo para amar, tempo para sorrir, tempo para refletir, tempo para amadurecer,
crescer. E é hora de agradecer ao Pai tudo o que temos recebido. Não apenas os momentos felizes de alegria, mas também os momentos de sofrimento, de dificuldades, porque são exatamente esses instantes que nos conclamam a uma realidade maior, ao questionamento porque estamos aqui neste planeta, nesta encarnação, em nosso círculo familiar e de amizades. E certamente essas dificuldades são para nos dar mais ânimo, mais força, mais resistentes. E assim, resistentes em novas dificuldades, tenhamos força, tenhamos energia, tenhamos vontade e perseverança de superá-los. E vamos orar, pois, o Pai Nosso, a prece que Jesus nos ensinou, buscando sentir em cada uma de suas palavras o seu significado filosófico interior e não apenas repeti-las de forma comum. Todos juntos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos nossos ofensores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Porque vós são o reino, o poder e a glória para sempre. Jesus, bom e amado Mestre, amigo nosso de todas as horas e de todos os instantes, aqui estamos mais uma vez reunidos no Templo da Fraternidade para mais uma reunião de elucidação evangélica sob a égide Aliança da Fraternidade. E neste dia especial, consagrando todas as dependências e este prédio, Senhor Jesus. Que a sua misericórdia infinita banhe todos os corações, cada um aqui presente, os companheiros à distância em seu lar, e ainda a nossa comunidade Pandaraí, a cidade do Rio de Janeiro, este estado, o nosso Brasil, precisando tanto de vibrações positivas. E ainda, Senhor Jesus, rogamos por toda a humanidade. E ainda, em particular, nesta manhã, rogamos pelo nosso querido expositor, o companheiro Jorge Damas Martins, que irá nos trazer conhecimentos, e que esses conhecimentos possam fortalecer o nosso ânimo, o nosso coração, a nossa mente, e que essas palavras sirvam para o nosso crescimento espiritual e jamais de cobrança de responsabilidade futura. Senhor Jesus, abençoa nossos propósitos, abençoa cada um, abençoa toda a humanidade. Em seu nome, em nome de Francisco de Assis, patrono desta casa, a quem é consagrada, os benfeitores espirituais que nos assistem, os bondosos caboclos e pretos velhos que com tanta humildade nos auxiliam no plano invisível, os nossos queridos anjos guardiães, guias e protetores. Em nome de Humberto Leite de Araújo, fundador desta casa, o nosso carinho, a nossa dedicação.
Mas, sobretudo, em nome de Deus, nosso Pai total, pedimos permissão para dar por iniciados os trabalhos desta manhã, afirmando de coração a uma só voz: paz e fraternidade. Vós, senhores, fazei o que for de justiça e equidade a vossos servos, sabendo que também tendes um Senhor dos céus. Perseverai em oração, velando nela com ação de graças, orando também juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual estou também preso, para que o manifeste como me convém falar. Andai com sabedoria para com os que estão de fora, remindo o tempo. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. Tíquico, irmão amado e fiel ministro, e conservo no Senhor, vos fará saber o meu estado, o qual vos enviei para o mesmo fim, para que saibais do vosso estado e console os vossos corações. Juntamente com Onésimo, amado e fiel irmão, que é dos vossos, eles vos farão saber tudo o que por aqui se passa. Aristarco, que está preso comigo, os saúda. E Marcos, o sobrinho de Barnabé, acerca do qual já recebestes mandamentos, se ele for ter convosco, recebei-o. E Jesus, chamado justo, os quais são da circuncisão, são estes unicamente os meus cooperadores no reino de Deus, e para mim tem sido consolação. Saúda-vos Epáfras, que é dos vossos, servo de Cristo, combatendo sempre por vós em orações, para que vos conserveis firmes, perfeitos e consumados em toda a vontade de Deus. Pois eu lhe dou testemunho de que tem grande zelo por vós e pelos que estão em Laodiceia e pelos que estão em Herápolis. Saúda-vos Lucas, o médico amado, e Demas. Saudai aos irmãos que estão em Laodiceia e a Ninfa e a igreja que está em sua casa. E quando esta epístola tiver sido lida por vós, fazei que também o seja na igreja dos laodicenses, e a que veio de Laodiceia, lede vós também. E dizei a Arquipo: atenta para o ministério que recebeste no Senhor, para o que o cumpras. Saudação de minha mão, Paulo. Lembrai-vos das minhas prisões. A graça seja convosco. Amém. A paz de Jesus permaneça em nossos corações. Como disse o apóstolo Pedro, no encontro de Jesus, Elias e Moisés no Monte Tabor, depois da transfiguração, em que Jesus se apresentava com um rosto que brilhava mais do que o sol e que suas vestes eram claras, como nenhuma lavadeira da terra conseguiria lavar. A afirmativa e o louvor do apóstolo foi o seguinte: bom é estarmos aqui, Senhor. Façamos 3 tendas, uma para o Senhor, outra para Elias, outra para Moisés, e vamos passar a noite aqui. Sem dúvida, Pedro não sabia o que falava, mas sentia que era bom estar ali. Nós já conseguimos, com a ajuda de todos vocês, mas muito mais da espiritualidade, esta tenda que é a Aliança da Fraternidade, que muito mais do que essa construção que nos abriga, maravilhosa, agradável, bonita, é o calor da fraternidade que nós encontramos aqui. As vibrações de todos os sábados, de todos os dias, os namastês, os carinhos, os sorrisos, os apertos,
transmitindo uma energia que mostra verdadeiramente o que é uma igreja do Cristo. Eu sempre disse isso aqui para vocês. A aliança personifica a igreja do Cristo, dada a simplicidade e a maneira de ser de todos aqueles que vêm aqui das correntes mais variadas. Antes de tudo, visando se abraçar, falar com uma palavra carinhosa, com uma palavra fraterna, como diz o texto de hoje, uma palavra temperada em sal, para que a vida tenha graça, tenha ânimo, e nós, com a energia que vem de Francisco, o poverello, o pobrezinho de Assis, possamos continuar marchando, trilhando o caminho que é do Cristo, que Ele nos preparou para alcançarmos a nossa própria realização espiritual. Que esse convívio de todos nós, agora, depois de mais uma etapa aqui na nossa aliança, venha se constituir numa oportunidade para cada vez mais, unidos, formando essa igreja do Cristo, tendo Ele como cabeça, possamos, como diz Paulo na carta aos Efésios, marchar para as nossas realizações espirituais. Oxalá isso comece realmente a ser introduzido, introjetado em nossas almas, para que venhamos a ter essa certeza de que se o Paulo conseguiu, se o Pedro conseguiu, se Madalena conseguiu, nós também, que somos do Cristo, conseguiremos. Que a fraternidade, da compreensão e do servir continue firme no nosso coração e nos nossos propósitos. O tema de hoje é a conclusão da carta que Paulo escreveu aos Colossenses. É uma carta de despedida, uma carta de muito carinho. Paulo estava falando para os irmãos colossenses que eles tinham em Epáfras um grande companheiro, que orava por eles e que pregava para eles o evangelho que era de Jesus. E Paulo se encontrava muito feliz por saber que aqueles irmãos que trabalhavam para Cristo, trabalhavam com um ânimo tal, que quando precisavam se erguer para o trabalho da caridade, eram os primeiros a criar um movimento em serviço de toda a comunidade cristã espalhada por todo o mundo. Paulo se despede em sua carta, mandando todas as vibrações de paz, pedindo para que eles perseverassem na oração e no trabalho da aceitação e do ministério da divulgação da palavra do Cristo. Em síntese, é essa a conclusão das palavras de Paulo. Mas, no entanto, ele começa de uma maneira muito carinhosa, dizendo que eles, os de Colossos, não podiam e não deviam esquecer aqueles de fora. Uma recomendação bonita de Paulo, mostrando realmente o lema do compreender e servir. Eles maravilhosamente trabalhavam para Cristo, tinham o Evangelho de Cristo, ajudavam as igrejas do cristianismo, mas não bastava. Paulo recomendou que eles lembrassem também dos de fora, e que se lembrassem com muita sabedoria, com muito amor, em suas orações com vigilância, para ministrarem verdadeiramente para esses que são de fora. Quem são esses que são de fora? Aqueles que não são cristãos. Para esses que são de fora, a verdadeira palavra de Cristo, que eles manifestem Cristo com sabedoria, remindo o tempo ou aproveitando o tempo da agora, e que as palavras, depois da oração com vigilância, possam sair temperadas em sal. Vamos analisar passo a passo, par e passo, o desejo de Paulo de Tarso, a sua recomendação. Repare, os irmãos colossenses deveriam ajudar os de fora também. Qual deveria ser essa ajuda? Levando para eles a palavra temperada em sal, com sabedoria. Quando que eles deveriam fazer isso? Remindo o tempo, ou melhor, aproveitando o tempo da agora, aproveitando as oportunidades. O momento é muito propício.
e que para esses que são de fora, eles deveriam levar a palavra temperada em sal. Porque a palavra temperada em sal era a manifestação de Cristo. E que eles deveriam fazer isso aproveitando a oportunidade, quer dizer, com muito jeito, todas as oportunidades, todas as situações podem ser favoráveis para divulgarmos a mensagem de Cristo. Mas ele ainda lembra que isso deve ser feito com sabedoria e mais, depois da oração, com vigilância. Então vamos colocar as coisas agora mais detalhadas. O método que nós estamos fazendo é da análise. Nós estamos dissecando o texto para depois concluirmos em síntese, fazermos a coagulação. Por hora nós estamos dissolvendo a mensagem, analisando palavra por palavra, para depois trabalharmos ela num conjunto. Repare que diz Paulo, é necessário orar. A oração é a preparação do terreno. O que é orar? Orar vem do latim os, oris, que quer dizer abrir a boca. Por isso o orador é aquele que vai falar, é aquele que vai abrir a boca. Então ele manda antes de tudo orar. A oração prepara o terreno, é a abertura da boca. É claro, e devemos deixar bem claro, que esta boca não é a boca física. Muito bem lembrado, é lógico, porque Jesus disse que quando quiserdes orar, entrai no vosso quarto, fechando a porta, não precisa orar muito, não precisa falar muito, porque o Pai sabe de tudo aquilo que nós precisamos. A oração não é uma manifestação externa, é uma atitude da alma, é abrir a boca da alma para sermos receptivos à vibração divina. É lógico que quando nós fazemos essa abertura da alma, ficamos receptivos, criamos aquilo que o professor Huberto Roden chamava de ecovacuidade. O ego fica vazio para ser planificado. É o estado de humildade. Desculpem o verbo, mas bem colocado. É um estado de se esvaziar, de se fazer humilde para ser planificado. Toda vez que você está cheio, está repleto, como aquele fariseu que batia no peito e dizia, Senhor, Senhor, eu não sou como esse. Esse é um estado de se encontrar repleto, com o ego cheio. E a vibração espiritual não pode te inundar, não pode te beneficiar. A graça divina não pode ser acolhida. Como aquele imprevidente que vai apanhar uma água na cascata límpida e leva um copo mais engorcado, ou com tampa fechada. Não pode ser beneficiado. É necessário abrir a alma para sermos então complementados. Os hindus tinham uma visão muito interessante para esse abrir a boca da alma, quando eles conceituam o Deus Siva como Deus encarnado. E não devemos esquecer que nós somos deuses, precisamente como diz o Evangelho, vós sois deuses e todos filhos do Altíssimo, como está em João no capítulo 10, versículo 34. E na repetição do Salmo de Asaf, no capítulo 82, versículo 6, todos nós somos deuses, em status de encarnado. E eles representavam esse Deus encarnado pelo Deus Siva na mitologia indiana, como aquele Deus que tinha a boca de Siva, ou melhor, o chakra coronário aberto, dilatado para o infinito. Ele era um lótus de 1000 pétalas, aberto para receber a graça, a vibração que vem dos céus. Então, a mesma recomendação que nós devemos ter, ou a mesma visão, é que nós devemos abrir a boca da alma, que quer dizer nada mais, nada menos, do que dilatar o nosso chakra coronário, abrir a nossa percepção, abrir a nossa alma para ser fecundado. E quando abrimos a alma, podemos então entrar em sintonia com as forças cósmicas. Quando nós fechamos a alma, criamos o egoísmo. É o ego que fica fechado. Quando nós abrimos a alma, criamos a egovacuidade, em que a alma fica então receptiva para ser fecundada com as vibrações de Deus. Então Paulo recomenda esse estado de oração, que é esse estado de receptividade da alma aberta, para que ela venha a ser fecundada. Ora,
veja se não fica claro os ensinamentos de Jesus agora. Quando fordes falar no tribunal ou para o povo, não devemos nos preocupar com aquilo que vamos falar, porque o Espírito Santo virá e falará por nosso intermédio. O Espírito Santo, pneuma ágil, Espírito é pneuma, ágil é a palavra santo. Ágil no grego quer dizer universal, pneuma quer dizer sopro, daí pneu de carro. Então, pneuma ágil quer dizer o sopro universal, o sopro divino, a vibração divina, que vem através dos nossos amigos espirituais, verdadeiros medianeiros do Pai, que se aproximam de nós para insuflar na nossa alma, para trazer para a nossa alma a vibração divina. Então, o estado de oração é esse estado de receptividade, quando podemos captar as forças divinas, a graça divina, o sopro divino, para que a nossa palavra venha a sair com sabedoria. Mas, no entanto, ele faz uma recomendação, que essa oração seja com vigilância. Por que a vigilância? Porque no exato momento em que nós nos abrimos para o alto, nos abrimos espiritualmente, ficamos ao mesmo tempo disponíveis para as forças que se encontram na natureza, para as forças contrárias à natureza. E essas forças contrárias à natureza, antiecológicas, desequilibradas, poderão penetrar em nós e ficarmos aí naquilo que poderíamos chamar, numa linguagem espírita, de obsidiados. Ficaríamos então em estado de desequilíbrio. Mas vocês poderiam dizer, mas abrir a alma não é uma coisa positiva? Como é que as forças do mal poderão nos atacar? Mas é que nós ainda temos um velho homem, um homem comprometido com um passado devedor. Não cabe a nós sermos os pioneiros do Cristo. É Cristo que é o pioneiro, é Ele que está na frente. Nós somos medianeiros. Nós temos um compromisso ainda muito grande com o nosso homem velho. E é verdade que nós oscilamos naquilo que o professor Pedro Baldi chama de teoria da personalidade oscilante. Ora estamos positivos, mas ora também arrastados por aquilo que no Evangelho chama de carne fraca, de uma personalidade ainda fraca, não solidificada, não firme, como aquilo que disse Jesus. O que pensam que vocês vão ver no deserto, se referindo a João Batista? Será que vocês pensam que vão ver uma cana oscilando no deserto? Não, muito pelo contrário. João era uma coluna, era rígido, de uma personalidade firme, era aquele que trazia a promessa de Cristo. Então nós temos ainda um passado comprometido, ainda estamos como uma cana oscilando ao vento. E precisamos criar essa couraça da fé, precisamos criar essa barreira protetora que vai nos defender, nos proteger com relação a esses ataques, antes de tudo, provenientes de nós mesmos. Porque o ataque das trevas só tem guarida no nosso mundo interior quando o nosso mundo interior está propício a ele. Porque semelhante atrai semelhante. Por isso que ele pede oração sim, abertura sim, mas com vigilância. O pensamento tem que ficar atento por Cristo ser o modelo, como nos lembra Allan Kardec, na pergunta 625 de O Livro dos Espíritos. Ele é o modelo. Então meu pensamento deve girar de tal maneira para que eu venha a ser coerente, firme, resistente à mensagem do Evangelho. E agora sim, com a mente receptiva, com os pensamentos girando e vibrando no Evangelho, eu posso atuar. E a minha atuação será com sabedoria, porque não sou eu que falo, a palavra não é minha, é o Pai que está em mim que fala por meu intermédio. É a vibração divina, é o Espírito Santo, o pneuma ágil, que age por meu intermédio através dos missionários espirituais, que vem então fecundar-nos a palavra de Cristo. E ela então sai com sabedoria. O que é sabedoria? Sabedoria é uma mulher. Ela é feminina, ela é doce. E ela consegue te atrair, e as mulheres atraem os homens só com a sua presença. Elas são formidáveis. Não tem um homem que não cede à presença de uma mulher.
Porque a mulher, ela tem uma maneira de dominar, uma fortaleza que não ofende. Ela mansamente, pelo seu olhar, pela sua graça, a sua beleza, o seu próprio estado de se colocar num segundo plano, a sua própria vibração de ser aparentemente submissa, ela te domina. Ela tem uma força poderosa. Ai dos homens se não fossem as mulheres. Porque se com as mulheres nós ainda somos assim tão violentos, imagina sem elas. A sabedoria, então, ela tem essa graça de agir, de atuar, de mexer contigo, de te dominar, de te envolver numa atitude que às vezes você não espera e te conquistar para ela. É muito diferente sabedoria de inteligência. A inteligência é uma concretização e materialização da sabedoria. A inteligência corre pela cabeça, é raciocinada no cérebro, é analítica. A sabedoria é uma síntese, emana do coração, é divina. Por isso que a palavra sabedoria é experiência, a palavra inteligência é erudição. Sabedoria vem de saborear. É aquele que saboreou, que provou, que experimentou, que sentiu o gosto. Logo, aquele que tem sabedoria é sábio. E como é o sábio? Diz a carta do tarô número 9. O sábio é um velho de barba, mas antes de tudo, com uma luz na mão. É alguém, então, neste velho de barba, é alguém que traz experiência. É alguém que tem experiência. É alguém que tem poder, não força, mas poder. Um poder que é espiritual, que é muito, mas muito maior do que qualquer poder de ordem física. É, então, um poder que vem de Deus. É uma sabedoria por experiência, mas ao mesmo tempo é uma sabedoria que tem luz. Por isso que ele tinha aquela lanterna na mão, ou ele tem aquela lanterna na mão, porque é uma sabedoria que ilumina, que esclarece. A sabedoria nos desperta. E a gente chega ao ponto de dizer, mas como eu não percebia isso? Eu não compreendia, eu não entendia. A sabedoria cria um insight, é a luz em nós. Por isso que a mensagem do Cristo, quando chega até nós, é uma mensagem revolucionária, mas ao mesmo tempo choca e deixa a multidão em estupefata, em êxtase, fora do estado normal da consciência, em ectase. Eque é fora, estase é estado, um estado fora da consciência normal, para uma superconsciência, para uma consciência do futuro, para uma consciência divina, celeste, espiritual. Reparem que a palavra do Cristo no Sermão do Monte, como que ela foi de sabedoria. Eram 5.000 homens, fora as mulheres e crianças, em línguas diferentes. Ali se encontravam pessoas de localidades diferentes. E Jesus apresentou o seu sermão, o Sermão do Monte. E as palavras vieram como uma bênção. Dizia Lucas, as suas palavras eram cheias de graça. A palavra cheia quer dizer empacotada ou embrulhada. Cheia, empacotada de graça, que era a manifestação divina, empacotada em amor. As palavras de Cristo, elas não eram palavras que saíram pela boca, simplesmente com uma vibração densa do nosso mundo, mas era uma palavra que ao chegar a outra alma, ela não era entendida pelo cérebro, entrava pelo ouvido, ela era vibrada na alma, era uma palavra como tinha vibração de amor, que atingia a personalidade espiritual, não a personalidade física. Era uma mensagem para a individualidade, aquela que não se divide e que é a mesma através das encarnações, evoluindo para Deus. A palavra do Cristo atendia e atuava na alma, no espírito imortal. Ora, e quando ele apresentou o seu sermão, ao ponto de dizer, Mahatma Gandhi, que se todos os livros da terra se perdessem e só ficasse o Sermão do Monte, nada teria sido perdido. Porque é a palavra da graça, fruto da oração, da vigilância, é a mensagem de Deus, é o pneuma ágil que agia por seu intermédio, o fluido divino que se manifestava. E como que ela veio? Límpida, profunda, em que deixou a todos parados. E até hoje ficamos completamente envolvidos pelas palavras do Cristo. Bem-aventurados os pobres, bem-aventurados que choram,
Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados que têm sede e fome de justiça. Bem-aventurados os misericordiosos. Bem-aventurados os puros de coração. Bem-aventurados os filhos de Deus, aqueles que têm paz, que manifestam a paz, que são os pacíficos. Eram palavras que nunca o mundo ouviu, mas no entanto já existia no mundo, já estava presente, mas nunca haviam eles ouvido daquela maneira, porque não eram as palavras que eram diferentes, era a maneira de falar que era diferente, era a vibração que era diferente, porque a palavra vinha fazer efeito, não na personalidade passageira do berço ao túmulo, mas no espírito imortal, que é a centelha divina. Então continua Paulo, agora a palavra sai com sabedoria, porque você criou um estado propício, que é um estado de uma alma preparada pela oração, vigilante nos pensamentos do Evangelho. A palavra agora sai com sabedoria. E quando eu devo falar esta palavra com sabedoria? Diz ele, remindo o tempo, aproveitando o tempo, a oportunidade, o aqui e agora. Qual o melhor tempo? É o da agora. E o que é o tempo? Pastor, o tempo é uma dimensão que nós não podemos conceber na sua realidade o que ele é. Ele não é uma coisa de ordem quantitativa, ele é mais qualitativo. Quando se fala o aqui, o ontem é quantitativo, o amanhã que podemos imaginar é quantitativo, mas o tempo aqui já passou. Ele é uma qualidade, é um aproveitar, que diz Paulo, dessa oportunidade que a vida dá aqui e agora para viver. E toda oportunidade, ou todo fenômeno do tempo deve ser abençoado. E diz ele, nós não devemos perder as nossas oportunidades, não devemos perder o tempo daqui e agora. E ficarmos atentos às oportunidades que a vida nos dá para levarmos esta palavra de sabedoria para os de fora. Pregar para os de dentro, falar do Evangelho para os de dentro é importante. Devemos fazer muito. Mas levar a palavra para os de fora, para aqueles que não conhecem, essa foi a recomendação de Paulo para os Colossenses. Jesus deixou isso bem claro para os apóstolos. Ide e pregai, mas só para Israel. Eles não tiveram autorização para pregar para outro país, para outras localidades. As pessoas não estavam preparadas, nem eles estavam com um terreno preparado para a verdadeira fecundação para outros que tinham uma outra maneira de ver e de compreender as mesmas palavras de Deus. Porque a palavra é a mesma, mas cada religião apanha esta palavra segundo a sua cultura, segundo a sua maneira de ver, o seu estágio evolutivo. E eles não estavam autorizados para isso. Mas no final da vida do Cristo, ele reúne os apóstolos e disse, ide e pregai para todos os cantos, os meus enviados virão dos céus, do norte, do leste, do sul, virão de todas as partes, ide e pregai por toda a terra, por toda a humanidade. E disse para Pedro, agora Pedro, tu serás pescador de almas, não mais de peixes e de corpos, levando uma mensagem para o cérebro. A minha mensagem é para as almas, e tu serás pescador de almas, porque trará uma mensagem que é a da sabedoria para fecundar o Espírito. E Pedro aceitou a sua missão, aceitou o seu trabalho, mas antes de ir levar essa palavra, ele se preparou. O que é que ele fez? Foi para o cenáculo junto com os apóstolos, e lá orou por 9 dias. E depois desta oração, desta abertura da alma, dessa cosmomeditação, ele foi fecundado por línguas de fogo que desceram. Eles foram fecundados por línguas de fogo que desceram dos céus, no fenômeno de Pentecoste. E aí sim, falando em várias línguas no fenômeno de xeneglosia, mas mais do que falar em várias línguas num fenômeno de parapsicologia ou de mediunidade, eles tinham agora a capacidade de entender as várias línguas, ou melhor, de entender os vários níveis de pessoas, os vários níveis de compreensão, as diferentes seitas, as diferentes maneiras de ver, para você poder penetrar pela alma. Não adianta só você falar um inglês para conversar com o inglês. Se você não tiver a capacidade de penetrar em seu coração, o diálogo vai ser externo, vai ser pescador de peixe,
vai falar só para a matéria passageira. Mas quem quiser ser pescador de almas, com a alma preparada, inundada por essas línguas de fogo, agora sim você vai poder entender a língua de todos, ou entender o nível espiritual de todos e falar a palavra certa para a pessoa certa no momento certo, aproveitando o tempo, aproveitando a oportunidade. Mas como é que deve ser isso? Na hora que você estiver lá mesmo falando, na hora de estar colocando a palavra em prática, diz ele que a palavra venha a ser temperada com o sal. Que sal é esse? Coloca sal na boca e fala, vai te dar uma sede tremenda e não vai resolver nada. Que sal é esse? Repare que disse Jesus: vós sois o sal da terra. Quem é esse vós? São os cristãos. Os cristãos têm o sal, são o sal. Os cristãos, aqueles apóstolos, aqueles que eram do Cristo. Os outros não tinham esse sal. E Paulo recomenda falar com a palavra temperada em sal. Ele está mandando se colocar para aqueles que não têm ainda o sal na palavra. Se você não tem sal na palavra, o que você tem? Vamos ver algumas coisas que o sal nos dá. Ele precisa de muito pouco, apenas uma pitada de sal, ele dá um novo sabor aos alimentos. Repare mais, o sal ele tem o poder de conservar os alimentos também. Então o sal basta uma pitada e já dá um gosto diferente na vida, já dá um consolo à boca. E mais ainda, ele tem o poder de conservar. O que a palavra do Cristo quer necessariamente fazer em nós? Nos consolar, nos confortar. Ele é o Consolador. Então ela quer nos consolar, mas só nos consolar, não, nos conservar. Nos conservar aonde? No conteúdo da palavra, no conteúdo da mensagem. Quer nos conservar no caminho correto, que é o caminho do Cristo. Eu sou o caminho. Quer nos conservar no bem, no bom propósito. Então ele diz que a palavra tem que ser temperada em sal para que ela crie esse efeito em nós, de confortar a nossa vida e ao mesmo tempo de nos conservar para Cristo, ou nos conservar para a lei de Deus, a mensagem dos céus. Mas se você não tem o sal, o que você tem? Aí entramos na alquimia, na ciência divina. O que era oposição ao sal na alquimia? Era o enxofre. E o enxofre vinha precisamente do inferno, que vinha do fogo. E o que os alquimistas queriam? Era o casamento do enxofre com o sal. E aí haveria a grande união, a grande conjunção, aquilo que eles chamavam do casamento alquímico. Estava precisamente na unidade do sal com aquilo que nós já temos, que é o enxofre, que é o fogo, que era a mensagem que vem do vulcão, ou do inferno, como eles chamavam. Vamos pensar um pouquinho mais nisso e vamos trabalhar para entendermos melhor o que Paulo queria dizer. Os pré-socráticos, mais tarde Aristóteles, e todo o pensamento alquímico, que tinha toda a sua filosofia baseada em Hermes Trismegisto, o rei da sabedoria, 3 vezes grande, que viveu há 4.000 anos atrás, há 2.000 anos antes de Cristo, no Egito, com a sua filosofia hermética. Eles tinham um conceito de que havia uma única matéria, que era a prima matéria. A prima matéria era uma matéria espiritual, uma matéria que não existia, porque apenas era. Era uma matéria que ainda não tinha o existire, quer dizer, para fora. Ainda não havia sido manifestada, concretizada. Ela estava então interna, era espiritual. A partir desta matéria, que nós chamamos na doutrina espírita de fluido cósmico universal, de plasma divino do todo sábio, da energia cósmica, esta matéria criou tudo e criou, antes de tudo, os elementos. Que elementos? Os 4 elementos em oposição: a terra, o fogo, o ar e a
4 elementos, e esses 4 elementos tinham as suas qualidades. O fogo tinha o calor, a terra, a secura, a água, a umidade, e o ar, o frio. Então eram os elementos com as suas qualidades. Aqui cabe uma explicação para que esse pensamento venha a ser científico e lógico. Não são esses 4 fogos, daquela da água da nossa bica, o fogo da fogueira e assim. É lógico que ele falava dessas qualidades dos elementos. Nós sabemos que na escala química, sem querermos complicar, nós temos 92 elementos, que vão do hidrogênio ao urânio. E existem elementos, e esses elementos são divididos como os metais, os não metais, os radiativos. Eles são divididos, podemos dizer assim, são divididos em elementos que são secos, que são terra, ou melhor, elementos que são sólidos, elementos que são quentes, elementos que são vapor, elementos que são gases, elementos que são líquidos. Então era essa a concepção. Só que naquela época eles eram bastante empíricos. Não tinha a ciência que nós temos hoje. E a mensagem deles era uma mensagem prática, pragmática. E essa praticidade é que fazia com que eles dividissem os elementos em 4 grandes blocos. Tá certo? Então nós temos os elementos que eles estão necessariamente em oposição. O fogo em oposição à água, a terra em oposição ao ar. Francisco de Assis compreendeu muito bem isso, porque dizia Hermes Trismegisto que esses 4 elementos criam a perfeição do Deus que era perfeito, que criou tudo. Lá na sua tábua de esmeralda ele afirma, porque o que está embaixo está em cima, e aquilo que está em cima também está embaixo. O modelo divino, a projeção divina, a imagem divina da criação, plasma o mundo à sua imagem e semelhança, com a sua vibração. Ele está no mundo, porque ele está imanente no mundo. Por isso que tudo é perfeito. E o que existe é que esses elementos precisam estar em equilíbrio em nós. Os elementos não estão em equilíbrio em nós. Diz o Miqueias, o profeta Miqueias, lá no Antigo Testamento, no capítulo 7, versículo 2. Não há um homem correto na face da terra. E afirma também Isaías, no capítulo 1, versículo 6. Todo homem é uma só ferida, dos pés à cabeça. Porque o espírito está enfermo. Por isso que nós estamos num ambiente, num planeta, escola, mas não só escola, hospital também. O objetivo da encarnação, diz o Livro dos Espíritos na pergunta 68, é a purificação. Nós já encarnamos até que venhamos a ficar limpo de todas as impurezas. E precisamos então colocar uma harmonia no nosso organismo, que não está harmônico. Por quê? Porque a mente não é sã, como diziam os antigos. Mente sã, corpo são. Precisamos ter este equilíbrio divino. E Francisco de Assis radiografou isso muito bem quando eu separei aqui os folhetinhos, quando ele dizia assim, na sua oração, no seu cântico às criaturas, com relação ao fogo, ele dizia: louvado sejas, meu Senhor, pelo irmão fogo, que ele é belo, alegre, vigoroso e forte. Louvado sejas, Senhor, pela irmã água, que é muito útil e humilde. Louvado sejas, meu Senhor, pelo irmão vento, pelo ar e pelas nuvens. Louvado sejas, meu Senhor, pela nossa mãe terra, que produz frutos diversos. Louvado sejas, meu Senhor, por toda a criação, é o que dizia Francisco de Assis. Neste equilíbrio de opostos, nesse equilíbrio de contrários, para que venha a ser criado a grande harmonia. No entanto, os antigos alquimistas queriam falar isso. Mas havia naquela época uma coisa chamada fogueira, Santo Tribunal da Inquisição, que de santo só tinha o nome, seria o Diabólico Tribunal da Inquisição, corretamente. E eles matavam mesmo. E fogueira queima. E quem não quer ir para a fogueira tem que ser inteligente. A terra se move, no entanto não se move, ou se move. Galileu foi assim que se livrou da fogueira. E os alquimistas, para trabalhar com os elementos, precisavam criar uma terminologia simbólica, confusa para os profanos, não para os iniciados.
não para os herméticos, não para aqueles que tinham olhos de ver, porque senão era fogueira mesmo. E o que o povo achava? Que aquilo era um exercício fútil que não ia levar a nada. De ouro mesmo nunca saiu do labório, ou de ouro mesmo nunca saiu nada do laboratório dos alquimistas. E no entanto, os padres pensavam, eles vão à igreja, frequentam a missa, são cristãos, comungam, confessam. Ora, se eles descobrirem o ouro mesmo, o ouro vai ficar com quem? O único poder constituído na época era a igreja. Mas com a revolução dos conceitos, com a revolução do tempo, com a revolução das idades, através da Revolução Francesa, que libertou o homem para uma nova vida, uma nova visão, abrindo terreno para que o trabalho de Allan Kardec viesse nos trazer o Consolador prometido, não uma religião diferente, mas uma nova maneira de falar das mesmas religiões antigas, numa linguagem didática e acessível ao grande público. Ele era professor, um didata por excelência. Ora, nós temos então que uma nova ideia penetrou em nós, uma nova compreensão dos processos alquímicos. Agora nós entendemos porque eles falavam numa linguagem tão aparentemente confusa. Reparem algumas coisas interessantes. Às vezes eles chamavam o fogo de sol. Francisco também fez isso. Às vezes eles chamavam a água de lua. Às vezes eles chamavam o fogo de masculino. Às vezes eles chamavam a água de feminino. Se fossem os indianos, chamavam os chineses, chamariam a água de yang, e o fogo de yang, e a água de yin. Às vezes eles chamavam o fogo de enxofre e a água de sal. Porque o sal vem do mar, o sal vem da água. O sal, então, é feminino, é a sabedoria. E o enxofre é o fogo, é a razão, é o masculino, está na personalidade. Nós já falamos, e a nossa maneira de falar, no exato momento em que uma maneira de falar que ainda não abençoa, que ainda não conforta, que ainda não consola, como nós falamos, dominados pelo fogo da paixão, ou pela uma maneira masculina de falar, autoritária, dura, que quer antes de tudo condenar, uma maneira impositiva. E nós precisamos abrandar isso, colocar um mel, uma feminilidade também na voz, colocar uma pitada de sal, colocar tempero na voz. Isso não quer dizer que vamos acabar com o enxofre, com o fogo, com a masculinidade, porque o que os alquimistas queriam era o divino casamento desses opostos, criarem então o casamento alquímico. E nós precisamos fazer esse equilíbrio divino, do sal com o enxofre, da água com o fogo, do masculino com o feminino. Não adianta só ser docinho, porque se você for docinho, só feminininho, você vai virar uma mariquinha. E agora vai ser massacrado pelo outro, que vai ver que você é bobo. Porque as pessoas sempre abusaram dos fracos. Não, é colocar na sua voz docilidade. Você vai se transformar em ovelha, mas sendo aquele leão por dentro. Aparentemente você é ovelha, mas por dentro você tem a força do fogo. Ramakrishna colocou muito bem isso numa parábola que eu já contei aqui na Aliança para vocês, mas que vale a pena repetir. Havia uma cobra lá na velha mãe Índia, e essa cobra atacava as pessoas na cidadezinha, na aldeia, e as pessoas tinham medo da cobra. E o santo, passando por ali, soube que as pessoas tinham medo da cobra, e ele resolveu fazer um bem para aquela localidade, e foi falar com a irmã cobra e disse: cobra, por que você está fazendo isso, mordendo as pessoas e colocando veneno nas pessoas? E a cobra, diante daquele santo que falava com ela com tanto carinho e amor, porque era uma conversa temperada em sal,
ela compreendeu que estava errada e prometeu ao santo que nunca mais ia morder ninguém. Passado um tempo, o santo, passeando ali por aquela aldeia, resolveu visitar a irmã cobra. E viu que ela estava triste, ferida, machucada, lá no seu ninho. E perguntou: o que é que houve com você, minha irmã cobra? Por que você está assim tão triste? Não pega mais o sol da manhã? Não aproveita mais as alegrias da vida? Por que você está assim tão acabrunhada? E ela disse: ah, os meninos da cidade, os moleques, souberam que eu não mordo mais. E sempre quando eles querem se distrair, vêm aqui mexer comigo, me tacar areia, lama e pedra. Mas como eu te prometi que eu não ia morder mais ninguém, é assim que eu estou, ferido, machucado, triste. E Ramakrishna disse para ela: eu disse que você não devia de morder mais ninguém, mas eu não falei que você não devia de mostrar os dentes. É o caso do irmão lobo. O lobo continua lobo, mas Francisco de Assis foi fazer um pacto com ele. Não vai para a cidade atacar ninguém. Viva no seu habitat, viva no seu meio, mas não vá atacar mais ninguém na cidade. Uma divina alquimia que Francisco de Assis fez no lobo, como Ramakrishna fez com a irmã cobra. É verdade também que nós temos essa vontade de, não só pela voz, mas quando se fala na comunicação, no nosso relacionamento, nós gostamos de atacar. Somos fofoqueiros, somos agressivos, falamos palavras maledicentes, palavras maldosas, principalmente quando as pessoas não estão presentes. E a oportunidade do tempo passa, porque nós não temos a sabedoria para aproveitar aquele tempo e transformar corações para Cristo. Porque a nossa mensagem só sai inundada de enxofre, masculina, dura, fria, para cortar. E Paulo nos recomenda a necessidade de colocar o sal na voz, o tempero, que vem lá do mar, da água, da lua, que é o nosso inconsciente. Abrir o consciente, o superconsciente, aquilo que nós ainda não manifestamos na nossa consciência, para que ele possa transbordar e inundar no nosso diálogo as pessoas que se acercam de nós. Agora entendemos porque quando nós nos aproximamos de Francisco, do nosso Chico Xavier, é tão doce ficar perto do lado dele. E ele exala aquele perfume que ele humildemente diz que é da irmã Sheila, e que evidentemente é ele que exala, porque dizia Paulo: todo cristão exala o perfume do Cristo. É dele. Nós não podemos imaginar a Sheila andando atrás dele jogando perfume sempre. É lógico. E se ela faz isso, é porque necessariamente ele já tem o perfume do Cristo. Porque semelhante atrai semelhante. E ele então tem uma aura linda, um ambiente, uma esfera espiritualizada, inundada em sal, que conversa conosco, nos consola, nos conforta, nos alivia e esclarece. Mas ao mesmo tempo, com firmeza, senão não seria cristão. Senão seria caduco, seria só a metade. E o cristão deve falar sim, sim, na mensagem do sal, feminino e doce, mas também não, quando deve ser dito. E Jesus disse: vinde a mim, as criancinhas. Todos que sofrem se encontram aflitos e sobrecarregados. Vinde a mim. Era uma mensagem de amor, feminina e doce, tomada de sal, mas ao mesmo tempo, diga àquela raposa, a Herodes, que eu estou na Galileia. Quem autorizou a vocês, fariseus, a agirem assim, hipócritas? E pegou de um chicote, expulsou os vendilhões do templo e disse: não fazeis da casa do meu pai covil de ladrões. Aproveitou o tempo e agiu com as duas forças, porque tinha em perfeita harmonia o sal e o enxofre, o ego e o eu, em perfeita harmonia, em perfeito equilíbrio, colocando na hora certa aquilo que convinha para despertar os corações. E Paulo recomenda aos colossenses, que somos todos nós, a fazermos isso também, para os irmãos lá de fora, para aqueles que não são cristãos ainda, que venhamos, numa palavra temperada por a docilidade, mas com a firmeza do cristão, apresentar para eles, no momento atual, aquilo que convém, que é falar dos princípios básicos da doutrina que nos locomove, da doutrina que nos move, que é a mensagem de Jesus, que se resume no amar a Deus sobre todas as coisas e no próximo como a ti mesmo.
eu desejo a vocês toda a paz do mundo e toda a realização espiritual na alma. Que a vibração dos céus desçam sobre todos vocês. Mas mais, que em especial, eu queria pedir por todos aqueles que trabalharam por uma aliança melhor, encarnados e desencarnados, para a qual elevamos o pensamento aos céus. E peço a vocês que espiritualmente vibrem para eles neste momento, orando mentalmente as palavras que Bezerra de Menezes nos ensinou. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor seja convosco. Bendita sois vós entre todas as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, nosso Senhor Jesus Cristo. Santa Maria, Mãe de Jesus e de todos nós, rogai, Senhora, por nós, seres fracos ainda, agora e em todos os momentos da nossa vida, pois sabemos que contigo, Maria, abrigados no teu manto de luz, como pássaros que se acolhem em ninho confortante, estaremos mais perto de Jesus, que é o nosso mestre, o nosso alvo, a estrela polar, que todos nós alcançaremos um dia, através do esforço que empreendermos na nossa escada de ascensão evolutiva. Paz e fraternidade. Recebida pela nossa inspiração do nosso querido Humberto Leite Araújo. Como é maravilhoso sentir a alegria da natureza. Nossos olhos contemplam o bailado das árvores, a policromia das flores, o voo silencioso das aves e a movimentação dos quadrúpedes e dos rastejantes. Nossos ouvidos se alegram com o ruído das águas que correm, com o cântico dos pássaros de mil cores e com a algazarra bizarra dos que saltitam nos galhos. Com jubilosa perplexidade, nossos ouvidos registram a linguagem do vento impetuoso e forte, que transforma cada árvore em tubos de imenso órgão verde. Que singulares e estranhas melodias, em tom grave nos manda esse órgão. E continua a corrida do vento, com seus silvos em escala cromática, através das frestas das portas e janelas. São os devas da beleza e da arte, tentando improvisar uma imensa orquestra para transmitir-nos a sonoridade incomparável da música das esferas. E os céus se engalanam, com torreões de ouro e pedrarias de brilho e matizes de tão infinita variedade que vocábulos humanos jamais poderão descrever. É a festa esplendorosa de um novo amanhecer, sob o império do Senhor Irmão Sol, conforme se expressa o inefável Francisco de Assis, cantando hossanas à noite que se foi, com seu rebanho luminoso de estrelas, esses milhões de olhos do Criador, de todas as coisas e de todos os seres. Louvemos ao nosso Criador, nosso sublime e glorioso Deus, que nos deu olhos para ver, e ouvidos para ouvir, e coração para sentir as belezas do seu reino de luz. Graças, 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 graças e mais graças pela noite que se foi, pelo novo dia que vem e pelos seus planos de prosperidade que ele traçou para todos nós, seus filhos diletos. Obrigado, meu Deus. Essa página chama-se Deslumbramento de Alguém Vela por Você,
nosso querido Humberto Leite de Araújo. E agora convidamos Maria José Sandi para nos trazer a música da nossa inauguração. Uma homenagem com carinho, uma homenagem com amor ao nosso fundador. E homenagem também a todos que participaram para que este prédio levantasse com muito amor, está levantando com muito amor e nós, fraternalmente, trabalhando sempre. Sede própria aos 22 anos. A formosa corrente da vida, com os elos de vibração, paz e fraternidade, consagremos com emoção. Paz, muita paz, a fraterna união. Cantemos com muito amor a nossa instituição. Paz, muita paz, a fraterna união. Cantemos com muito amor a nossa instituição. Da semente ao fruto, o caminho à evolução, o sol de cada dia, sede própria é a conquista, trabalhando, compreendendo e servindo, 22 anos de alegria, nas pilastras do porvir, as nossas aspirações, aliança da fraternidade, saúda com muito amor ao querido fundador, Humberto Leite de Araújo. Muito bem. Desculpem, eu estou emocionada. Muito bem. Eu queria que você cantasse agora a bênção de Francisco de Assis. Vamos abençoar Francisco de Assis. A primavera chegou, trazendo alegrias e flores, marcando o mês da ternura. Outubro, graças te dou, Francisco de Assis, amigo, instrumento redentor. Bênçãos em sua ceia, com pãezinhos de paz e amor. Francisco
dentro da comemoração, não poderia deixar de faltar o hino da Aliança da Fraternidade, letra e música da nossa querida Rosa da Silva Teles e partitura da nossa Caribé. E convidamos para puxar o hino da Aliança da Fraternidade, essa força vibrante que é a Dulcineia. Irmãos, muita paz. Vamos cantar o nosso hino da Aliança da Fraternidade? Muita vibração, transmitindo essa vibração ao espírito do nosso querido fundador, Humberto Leite de Araújo. Paz e fraternidade é a nossa salvação. Paz e fraternidade com Jesus no coração. Paz e fraternidade é a nossa salvação. Intuitivamente, nós não realizamos hoje os passes que seriam coletivos, porque todos já receberam esses passes. E isso ocorreu durante a música da distribuição dos pãezinhos. Todos receberam, todos foram agraciados. Estamos felizes, contentes, satisfeitos.
A conselheira Zuleika gostaria de falar algumas palavras e eu vou passar para ela a palavra. Amados irmãos em Cristo, embora não podendo frequentarmos com assiduidade a aliança da fraternidade, como alguns anos já passados, como não poderia deixar de ser, já vez por outra optamos visitá-la para cumprirmos um dever moral em memória ao inesquecível fundador deste templo, em que convivemos anos após anos com o esforçado trabalhador Dr. Humberto Leite de Araújo. Como fundador, emérito e presidente amoroso, o fundador amoroso e afável, eu e Braulio não poderíamos esquecer o nosso convívio com aquele que soube até seus últimos dias levar avante o seu ideal, que hoje se concretiza a realização da inauguração e que todos nós desejamos. O tempo próprio da aliança da fraternidade. Reunimos, eu e Braulio, alegria e saudade. Alegria pela tão esperada inauguração e saudade dos voluntários, aos quais esforçamos para compartilharmos com a nossa humilde colaboração. Saudamos a querida irmã Elza Penedo de Araújo pelos seus ensinamentos evangélicos cristãos. Foram seguramente aproximados 10 anos, ou talvez mais, que aqui privamos, oferecendo de nós esforços dentro das nossas possibilidades com trabalhos materiais e espirituais. Reconhecemos sermos servos inúteis, querendo servir a São Francisco de Assis, o patrono desta casa. Que o irmão, Dr. Humberto, do plano em que se encontra, possa dar-nos as mãos espiritualmente em corrente de luz, paz e fraternidade. Nós estamos nos aproximando dos momentos finais da nossa manhã, de todos os sábados, e na de hoje, uma festa de gala, física e espiritual. A serenidade que toma conta de toda essa psicosfera é inenarrável. A ambiência é muito propícia e pacificadora. Quando Jorge Damas tentava afastar o fio do microfone junto ao sábio, ele dissera de forma sem pressentir que era preciso levitar quando o sábio precisou levantar-se da cadeira. Mas esse termo, essa expressão, ela se aplicaria em conjunto hoje, agora, aqui no Templo da Fraternidade. Não estamos assentados, estamos levitando espiritualmente. O banquete espiritual que nos foi posto à frente, nós não podemos mesurar, não podemos medir, ainda dada a nossa insuficiência. Não que seja desmérito, mas é que ainda não somos ainda capazes de perceber a importância do registro deste evento. O mundo espiritual realiza uma festa, poderia dizer-se, soberba, muito soberba, no sentido espiritual, porque através da consagração desta casa, nesta manhã, e de todas as suas dependências, de todos os seus trabalhos representados pelos
responsáveis desses departamentos ou integrantes que aqui vêm somar vibrações de carinho, de ternura e de fraternidade. Representa um marco histórico, não apenas nesta casa, Aliança da Fraternidade, não apenas em nosso coração de voluntários, conselheiros e simpatizantes. A integração que se funde neste instante, Aliança da Fraternidade física e Aliança da Fraternidade espiritual, é o selo que faltava para o início de todas as atividades que estavam sendo programadas, preparadas e ainda que virão, com a intuição e com os esforços de todos que aqui trabalham e que vierem a trabalhar. E assim, em nome do Senhor Jesus, em nome de Francisco de Assis, consagramos oficialmente este templo, Salão Jordão do Amor, inundando corações, estampado à entrada do templo. Cada uma das dependências, todas, sem mesurar maior ou menor importância. Todo centímetro quadrado desta área é uma área sagrada. É uma área de devotamento, de dever, de compreender e servir. E o nosso agradecimento a Humberto Leite Araújo, em particular, quero exprimir o fato da minha presença nesta casa. O carinho, o aprendizado que foi me dado perquirir, buscar as sementes que brotaram no coração de cada um de vocês e que vocês levaram ao seu lar e a outros lares, a outros grupos, e floresceu uma floresta. É a floresta do amor, verdejante, sua cor de equilíbrio, de restauração, de vitalidade, o verde. E assim, pousados que estamos sob a relva verdinha dos nossos pés, como assim foi pintado o nosso salão. E envolvidos pela brancura das paredes, para que pudéssemos vislumbrar a inocência, mas sobretudo a paz. Aqui é uma casa de Francisco de Assis. Buscamos colocar nela a sua simplicidade, alguma rudeza, é verdade, porém tudo de forma limpa, disciplinada e organizada. Os voluntários, os trabalhadores, os simpatizantes da obra de Francisco de Assis têm, nesse momento, mais um instrumento para exercitarem o compreender e servir. E dentro desse clima de fraternidade, de confraternização, de ternura, em que todos esses corações se entrelaçam nesse momento, saibam, portanto, que não é por acaso que aqui estamos nesta manhã de hoje e em outros momentos. Não há apenas o encontro de pessoas, e sim um reencontro de almas.
E eu vou dizer algumas palavras aqui do Humberto por este momento. Paz e fraternidade. Tempo de agradecer é imperecível. Por isso, nunca é tarde para dizermos obrigado pela sua amizade, que é para nós um tesouro de bênçãos. Obrigado pelo que tem feito ou pretende fazer pelo nosso trabalho. À distância ou face a face, sempre sentimos suas vibrações de simpatia e delicadeza de seu formoso espírito. Continuemos nos agigantando em amor fraternal e espírito compreensivo, construindo juntos um mundo melhor. Que a paz do Cordeiro Imaculado nos envolva sempre. E agora, vamos fazer a prece de encerramento, que será proferida pela nossa querida Maria Emília Soares da Rocha. Podem ficar sentados e dar as mãos para formar uma corrente de agradecimento. Nosso Deus e nosso Pai, Jesus Cristo, caminho da verdade e da vida. Pai, perdoa a nossa emoção. Aqui estamos, Senhor, desde os primeiros dias, quando tivemos a ventura de apreciar os sonhos de Dr. Humberto e Alzinha, junto com todos aqueles amigos, o comandante Mero, Vitor Perol, Moacir Botelho, Lucia Chance e tantos outros. Assistimos os trabalhos de Floriano Gomes, de Jesus e de tantos outros, Senhor, que já aí estão e certamente vibrando conosco na construção da nossa aliança. Oh Pai, agradecemos-te porque a semente frutificou, ela cresceu, ela floriu e floriu nessa juventude que agora vai assumir a direção da nossa aliança. São as sementes plantadas em 1970 que agora floriram e vão frutificar, Pai. Te agradecemos por poder assistir a isso tudo e te pedimos forças para saber trabalhar junto com essa gente nova, cheia de entusiasmo, que Dr. Humberto também soube plantar, como ele atraiu Paulinho para a construção da nossa aliança, como veio sábio e como vem tantas e tantas pessoas tão jovens, tão animadas, com aquela mesma força que nós tínhamos naquela época. E assim, Senhor, permite a todos nós construir uma sede da aliança em nossos corações e que ela seja mais bonita ainda do que a nossa sede material, para que possamos realmente realizar o sonho de toda aquela pleiade de pessoas que queriam tão somente servir a Ti, Pai, no amor ao próximo, compreendendo a cada um e servindo a todos. Oh Pai, imensa é a Tua misericórdia, que ela possa continuar
nos envolvendo agora e sempre, para que a nossa aliança continue servindo em teu nome, para que alcancemos realmente um mundo melhor, em paz, em alegria, em compreensão, em ternura, para que possamos todos, Pai, um dia, como servos inúteis, fazendo tão somente o nosso dever,